Boa noite, gente. Tudo bom? Falta um minutinho aqui no meu relógio para dar 19h30. Talvez um pouco menos, mas eu já iniciei a gravação para a gente não perder nada da aula, tá bom? Assim que der o horário. E eu tô só, eu vou começar a apresentar a tela, mas eu tô só aguardando dar o horário de aula para iniciar, tá bom? Vou aproveitar nesses segundinhos antes de começar a aula. Eu autorizei Natália Andrade e Patrícia Oliveira entrar em sala, mas eu já mandei o convite no e-mail, tá bom? Vamos aceitar, porque quando eu inicio a aula fica difícil eu voltar no chat para ficar autorizando a entrada. Quando vocês aceitam o convite, vocês têm acesso imediato à aula, sem precisar pedir autorização. E isso facilita para vocês e para mim, tá bom? Bom, aqui no meu relógio são 19h30, então eu vou retomar a aula, tá bom? Na verdade, iniciar a aula. Eu vou reforçar. Espero que vocês tenham olhado o Moodle. Eu deixei um vídeo lá para vocês de 20 e poucos minutos, complementando o restante da matéria da aula passada, tá? De modo que nessa aula, então, minha segunda aula com vocês, eu vou iniciar um capítulo novo, que é o capítulo 2 de produto escalar. Capítulo 2 do livro adotado do professor Paulo Interli. Então, nós vamos falar sobre produto escalar. Produto escalar, então, assim, é uma das três maneiras que a gente tem de se multiplicar vetores. Nós, então, quando no capítulo anterior, que era o capítulo 1, a gente foi apresentado a vetores, nós vimos lá operações entre vetores. A gente viu como que se somava vetores, tanto geometricamente como algebricamente, e como que se multiplicava vetores por um número, um escalar alfa. Né? Então, essas operações aqui foram definidas. Uma das operações que faltou falar seria, será que é possível, de alguma maneira, multiplicar dois vetores? E aí, como foi, bom, tem três tipos de produtos. Um é o produto escalar, que é um produto entre vetores que resulta num escalar, resulta num número. O outro é chamado de produto vetorial, então nós pegamos dois vetores, operamos eles para obter um novo vetor. E por fim, a gente vai estudar um que chama um produto misto. Né? Então, ele gera um vetor que é perpendicular a dados outros dois. Né? Mas então, uma coisa de cada vez, tá? Então, nesse momento, a gente fica restrito aqui ao produto escalar, e aí a gente vai apresentar primeiro a definição algébrica do que é a definição de produto escalar. Eu vou passar para vetores com 3 coordenadas, mas para 2 coordenadas é análogo, então eu preferi fazer direto para 3, tá? Então, a gente chama produto escalar dos vetores U e V, então digamos que o U tenha coordenadas x1, y1 ou z1, pode estar nessa notação usual ou pode vir representado assim, né? x1 vezes o vetor i mais y1 vezes o vetor j mais z1 vezes o vetor k. Lembrando que i, j e k são aqueles vetorzinhos. O i é o vetor 1, 0, 0, j é o vetor 0, 1, 0 e k é o vetor 0, 0, 1. Tá bom? Então, digamos, o vetor u e o vetor v. O vetor v então tem coordenadas x2, y2 e z2. Aí eu deixo de trabalhinho para vocês, só copiar aqui x2i, y2j e z2k, tá bom? Então a gente chama de produto escalar dos vetores u e v, então u e v, o seguinte produto, a gente vai multiplicar as coordenadas x1, x2, y1, y2 e z1 e z2 e somar elas, tá bom? E como é que a gente denota? Então, chama-se de produto u e v, representado por U
V, ok? Ou ainda, ou dependendo do livro que vocês estiverem vendo, U, vírgula V, entre duas chaves, assim, tá? Entre dois. Não é chaves, eu não sei o nome desse símbolo, esse sinal é menor e maior, ok? Mas então, dentro desse símbolo, ao seguinte número. Então, o V, basta você multiplicar x1 por x2, somar com o produto de y1 por y2, somar com o produto de z1 por z2. Daqui a pouco a gente vai ver uma interpretação geométrica dessa definição, tá bom? Mas a definição, então, algébrica de produto escalar é simplesmente fazer isso, tá bom? Observação, então, observação vou deixar de verde, é que se U e V estiverem no plano, duas coordenadas só, então digamos que U seja x1, y1, V, x2, y2, ok? Então, U escalar V, a gente lê esse produto U escalar V, ok? É simplesmente multiplicar x1 por x2, y1 por y2, tá bom? Eu vou trabalhar direto no espaço, que daí a gente ganha tempo, porque todos os resultados que a gente obtiver para o espaço também valem no plano, tá? Então, a maneira como você lê esse produto é U escalar V, tá bom? Eu deixei entre parênteses esse símbolo, o livro, por exemplo, não usa esse símbolo, mas pode ser que outros usem, é bem comum. Eu vou manter o padrão de notação do livro, tá? Então, um exemplo de como que a gente faz o produto escalar. Então, exemplo. Digamos que o vetor U seja o vetor 3i menos 5j mais 8k, e o vetor V seja o vetor 4i menos 2j menos k. Então, determinar, né, a pergunta é determinar o escalar V, ok? Então, solução, só para a gente recordar, o vetor U, ele é o vetor que tem coordenadas na abscissa 3, menos 5 coordenada e cota igual a 8. O vetor V tem coordenadas 4, menos 2 e menos 1, ok? Então, os dois são representados dessa mesma maneira. O escalar V, então, simplesmente a gente precisa multiplicar 3 vezes 4, depois somar com o produto de menos 5 vezes menos 2, depois somar com o produto de 8 vezes menos 1. Então, o escalar V dá 12, menos vezes menos é mais, 10 menos 8. 22 menos 8, 14. Pronto, tá resolvido. Bem simplesinho, né? Vou deixar um exercício para vocês pensarem, então, um exercício, que é o seguinte: se o U for 3, 2 e 1, V for o vetor menos 1, menos 4 e menos 1, então, item A, calcule, certo? U mais V escalar 2U menos V, ok? Então, primeiro a gente precisa calcular quem é o vetor U mais V. Recorde, como é que você calcula U mais V? Simplesmente soma as coordenadas, 3 com menos 1, 2 com menos 4 e 1 com menos 1. A mesma coisa aqui, você determina o vetor 2U menos V e aplica a definição que a gente apresentou lá atrás, tá bom? Depois, letra B, calcular o vetor, o escalar, perdão, U escalar U. E letra C, calcular, por exemplo, zero, o vetor nulo, escalar V, por exemplo, tá bom? Então, fica aí como exercício para pensar. A gente pode, então, falar agora de algumas propriedades do produto escalar, tá bom? Então, exercício 1 que eu deixei para vocês pensarem. Bom, propriedades do produto escalar.
Então, se a gente tiver qualquer conjunto de 3 vetores, então, sejam U, V e W vetores, okay? E aqui para a gente está trabalhando plano ou espaço, tá bom? Então, vetores do plano ou do espaço. Então, sejam vetores quaisquer. E alfa, um número real qualquer, um escalar para a gente, tá bom? Vale o seguinte. Então, primeira propriedade tem a fazer U escalar V ou V escalar U é a mesma coisa, ok? Então, o resultado dá o mesmo, dizendo que esse produto escalar é comutativo, então não importa a ordem como você faça o produto. Se você quer fazer U escalar a uma soma de vetores, você pode fazer U escalar a um, depois U escalar ao outro. Então, por exemplo, para resolver esse primeiro item, conhecendo essa propriedade, você pode fazer o seguinte, eu posso fazer U escalar todo esse vetor, depois somar com V escalar todo esse vetor aqui. Okay? Essa propriedade B tem um análogo, né? Então, assim, você pode distribuir o escalar em relação à soma, tanto à direita quanto à esquerda, no seguinte sentido, se eu estiver somando 2 e quiser fazer o escalar, no outro sentido, ainda vale a distributividade. Então fica U escalar W mais V escalar W. Okay? Então você pode aplicar essas duas propriedades aqui. Ó. Eu posso fazer U escalar todo mundo, V escalar todo mundo. Então, assim, só para deixar pronto, vocês depois montam. Então vai ficar U escalar 2U menos V, depois somado com V escalar 2U menos V. E aí aqui, então, de novo, a gente pode usar essa propriedade. Eu vou ficar com U escalar 2U menos U escalar V mais V escalar 2U. Vou quebrar um pouco embaixo, tá bom? Menos V escalar V. Ok? Então, facilita bastante. Né? Na verdade, na prática, você não precisa determinar a soma, nenhuma dessas somas, dessas subtrações, para achar esse escalar solicitado, tá? Item C, de propriedades. Então, ele ainda ensina que a gente pode mexer com esse 2 para lá, que é o seguinte. Se eu pegar um número qualquer e multiplicar por U escalar V, por exemplo, então eu posso andar com esse número como eu quiser. Eu posso fazer um número vezes U escalar V. Eu posso fazer U escalar o número vezes V. Okay? Então, o que ele está dizendo para você aqui é o seguinte, né? Se a gente pega essa propriedade C e transcreve, está dizendo o seguinte. Aqui apareceu U escalar 2U. Ele está dizendo que você pode fazer duas vezes U escalar U. Menos U escalar V, mais, aí de novo 2 apareceu, duas vezes V escalar U. E no final, menos V escalar V. Então, na prática, o que a gente precisa calcular aqui? Quanto que é U escalar U? U escalar V, né? Ou V escalar U, porque é a mesma coisa, e V escalar V. Depois multiplica quem você precisar por 2 e soma esse resultado, esses números todos que vão aparecer aí. Item D. Item D é o seguinte, ele dá uma informação mais legal para a gente. Toda vez que eu faço U escalar U, isso aqui é sempre maior ou igual a zero. Então, o número que vai resultar é sempre positivo. Então, para todo vetor U. Quando que isso aqui pode ser zero? Então, mais ainda, tem uma segunda consequência aqui de D. Quando que o U escalar U é zero? Isso é zero se somente se o vetor U for o vetor nulo, ok? Então, só vai ser zero se o vetor U for o vetor nulo. Então, o escalar U é sempre positivo e só é zero quando o vetor em questão for o vetor nulo. Por fim, a última das propriedades que a gente vai utilizar é que o módulo de um vetor ao quadrado coincide com o escalar U, ok? Então, só recordar por que isso aqui é verdade. Então, de fato, lembra lá, se a gente, vou fazer para 3 coordenadas, tá bom? Se U é um vetor que tem coordenadas x, y e z, quem é o módulo de U? O módulo de U é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. É a distância dele até a origem, ok?
Quem é U escalar U? É só multiplicar, então, x por x, x ao quadrado. Y por y, y ao quadrado. Z por z, z ao quadrado. Observe que se a gente pegar o módulo de U e elevar ao quadrado, fica x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Olha só, isso é U escalar U. Ok? Então, quando você faz U escalar U, você tem o módulo de U ao quadrado. Olha só. O escalar U é o módulo de U ao quadrado. O V escalar V é o módulo de V ao quadrado. Tá bom? Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, exemplo. Exemplo 2 da aula de hoje. A informação do exercício é o seguinte. Se U tem módulo 4, V tem módulo 2 e U escalar V vale 3, calcule, né, quanto é 3U menos 2V escalar menos U mais 4V. Ok? Então, solução. Vou repetir essa expressão, tá bom? 3U menos 2V escalar menos U mais 4V. E vamos usar as propriedades, olha só. Então, eu vou fazer 3U vezes menos U. Então, 3 vezes menos 1, menos 3 vezes U escalar U. 3U vezes 4V. Então, 3 vezes 4, 12. U escalar V. Menos 2V escalar menos U. Então, menos vezes menos mais. 2 vezes 1, 2. V escalar U. Verde. Menos 2V escalar 4V. Então, menos vezes mais é menos. 2 vezes 4, 8. V escalar V. Então, o escalar U, a última propriedade que a gente viu aqui, ó, é módulo de U ao quadrado. Então, a gente vai ficar com menos 3 módulo de U ao quadrado. Uma das propriedades, a primeira que a gente viu, ela diz que U escalar V é igual a V escalar U. Então, 12 mais 2 dá 14. Então, 14 vezes U escalar V. É pôr assim destacado. Menos 8 vezes V escalar V. Ó. V escalar V, módulo de V ao quadrado. Agora a gente consegue terminar o exercício pelo seguinte. Nós sabemos quanto é o módulo de U, quanto é o módulo de V e quanto é U escalar V. Ok? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Ok, obrigado. O módulo de U é 4. Então eu fico com 3 vezes 4 ao quadrado. Mais 14 vezes UV, módulo escalar, 3. Menos 8 vezes módulo de V ao quadrado. Então, 2 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Vezes 3, 48. Menos 48. Ok? 14 vezes 3, então 12 sobe 1, 3, 42. 4 vezes 8, 32. 42 menos 32 é 10. Menos 48 mais 10, então menos 38. Resolvido também o exemplo. Essa propriedade vai ser interessante. Eu vou pôr como um exemplo, mas a gente vai usar ela em alguns momentos do curso. Tá bom? Então eu vou pôr como exemplo, mas é uma propriedade, tá? Porque eu vou explicar de onde sai. O exemplo é o seguinte. Mostre que vale o seguinte. Módulo de U mais V ao quadrado é igual ao módulo de U ao quadrado mais 2 vezes U escalar V mais o módulo de V ao quadrado. Não sei se vocês se recordam, mas existe uma noção para produtos notáveis, se A e B são números, só para recordar. Se A e B são números, então A mais B ao quadrado é quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui é meio parecido, né? Está dizendo 1 mais V em módulo ao quadrado é o quadrado do primeiro módulo,
mais o quadrado do segundo módulo, e aqui no meio não aparece duas vezes o produto dos módulos, mas aparece duas vezes o produto escalar dos vetores, tá bom? Isso U e V são vetores. Aí tanto faz se U e V estão no plano ou no espaço, né? Os dois têm que estar no mesmo, ou os dois no plano ou os dois no espaço, né? Então, por que que isso é verdade? Solução. Recorde o seguinte, que o módulo de qualquer vetor U ao quadrado é U escalar U, certo? Aqui a gente quer um módulo de U mais V ao quadrado. Então, o módulo de U mais V ao quadrado é U mais V escalar U mais V, usando essa propriedade aqui, né? Trocando no lugar de U, escrevemos U mais V. Agora vamos usar as propriedades que a gente conhece. Ó. U vezes U, em escalar, então U escalar U, mais U escalar V, mais V escalar U. E por fim, V escalar V. U escalar U, módulo de U ao quadrado. U escalar V é igual a V escalar U. Eu até reforcei na propriedade de cima, né? Então, U escalar V mais U escalar V é duas vezes, né? Então, duas vezes U escalar V. Mais V escalar V, módulo de V ao quadrado, também resolvido, tá bom? Você pode se perguntar, professor, em vez, né? Então, assim, digamos que é o item A. Professor, se em vez de mais, tivesse um menos aqui, né? Como que ia ficar U menos V? Então, simplesmente ia mudar o sinal. Aqui no meio, né? Ok? Só muda esse. É parecido aqui. Quando é um menos, aqui aparece um menos. Como é que você demonstraria isso? Olha só. Onde tem esse primeiro mais, você troca por menos, né? E aí, aqui é só seguir a regrinha de sinal, né? E aí a gente chegaria lá, tá bom? Um bom exercício é repetir a solução para o item B, digamos aqui a solução do item A, né? A solução do item B é copiar essa de amarelo, trocando esses sinaizinhos de mais, que eu grifei embaixo, pelo símbolozinho de menos, tá bom? Com isso, você conseguiria fazer, tá bom? Um exercício, então, o segundo exercício que eu deixo na aula de hoje para vocês pensarem é o seguinte. Então, exercício 2. Prove que vale o seguinte. Módulo de U ao quadrado menos módulo de V ao quadrado é o produto escalar entre U mais V e U menos V, tá bom? De novo, isso a gente lembra de uma das propriedades de produtos notáveis. Qual é a propriedade em questão? A propriedade fala o seguinte, A ao quadrado menos B ao quadrado pode ser fatorado como A menos B, A mais B, ou A mais B, A menos B, tanto faz. Aqui está dizendo que isso acontece para vetores, só que com produto escalar você troca pelo módulo, né? Tá bom? Então, um bom exercício esse também, tá? Então, tudo que a gente falou até agora foi digamos, a parte algébrica do produto escalar, né? Isso é um curso de geometria analítica, então a gente tem que, de alguma maneira, tentar, sempre que possível, relacionar a geometria com a álgebra do nosso problema, certo? E aí eu vou pôr, até aproveitar, vou pôr aqui do lado, a motivação, né, a definição geométrica do produto escalar, tá bom? Vou só passar uma régua aqui para não misturar as nossas coisas. Como se fosse um quadro, eu estou dividindo ele no meio aqui. Bom, ó, então vamos lá falar da definição geométrica. Definição geométrica do nosso produto escalar, tá bom? Se U e V são vetores não nulos, então olha só, se U e V são vetores não nulos,
E digamos, vamos pensar assim, eu tenho um vetor U e tenho um vetor V. Eu vou fazer esse desenho lá, mas só para explicar o que eu vou escrever aqui antes. Então, entre eles a gente tem um ângulo, certo? Ok? Então, se U e V são vetores não nulos, e θ é o ângulo entre eles, a gente vai ver o seguinte. Então, eu vou destacar, eu faço o desenho para explicar de onde que sai isso, tá bom? O produto escalar de U e V, a gente pode interpretar como o módulo de U vezes o módulo de V, vezes o cosseno do ângulo compreendido entre eles, tá bom? E aqui o que acontece é que nesse nosso ângulo está sempre entre zero. Zero é quando eles forem múltiplos um do outro, então eles estão na mesma linha. Ou 180, eles estão em direções opostas, né? U e V, o ângulo entre eles é 180, tá bom? Então o ângulo nosso está sempre entre zero e 180, tá bom? Então, como é que a gente consegue deduzir isso, explicar que isso é verdade, tá bom? Da seguinte maneira. Então, eu vou tentar explicar de onde que sai, fazendo o desenho e decompondo o nosso vetor, certo? Então, vamos imaginar o seguinte, que eu vou pegar uma réguazinha para não ficar tão torto, mas eu vou desenhar o nosso vetor U, o nosso vetor V, e geometricamente o que é a diferença entre U e V, tá bom? Então, digamos que aqui seja o nosso vetor U, então, nosso vetor U, o nosso vetor V, ok? Então temos U e V. Vou fazer V um pouquinho menor, senão vai ficar feio o desenho. Então digamos que V seja esse o vetor. Vamos pôr de amarelo, por exemplo, θ é o ângulo formado entre eles. Como é que é o vetor diferença, né? U menos V. Então a gente põe a setinha aqui no finalzinho de V e liga aqui em U, certo? Então isso viu, por exemplo, lá ainda com o professor Marcos, como é que fazia essa subtração de maneira geométrica entre vetores, certo? Então, tá aproximado, acho que dá para entender. Então, aqui nós temos o vetor U menos V. Opa. Vetor U menos V. Ok? Então, digamos, aqui nós temos um pontinho A, um pontinho B, que define o vetor V. AC define o vetor U e BC define o vetor, então, U menos V, tá bom? Para facilitar nossas coisas, então assim, vou apagar esse V, vou apagar esse U, vamos deixar aqui, não posso deixar mesmo, não, U e V. Qual é o tamanho de U? O tamanho de U é o módulo de U. O tamanho de V é o módulo de V. Como aqui nós temos o vetor U menos V, qual é o tamanho desse segmento, então, BC para a gente? Acho que fica até melhor se eu fizer assim, ó. Segmento AB mede módulo de U, ou, perdão, módulo de V, né, AB. Segmento AC mede módulo de U. E o segmento BC mede módulo de U menos V. Daí fica melhor, eu posso fazer igual eu queria fazer aqui mesmo. Fica mais bonitinho assim, deixar aqui o vetor U e aqui o vetor V, tá bom? Então a gente sabe o tamanho de cada um deles. Da geometria, da trigonometria, na verdade, no ensino básico, a gente aprende o seguinte, eu vou pôr essa observação. Talvez todo mundo aqui se lembre do teorema de Pitágoras, né? Mas existe uma lei chamada lei dos cossenos, que ela generaliza o teorema de Pitágoras no seguinte sentido. Ela ensina como que a gente determina um ângulo num triângulo se a gente conhece as medidas dos lados, tá bom? Então, eu vou desenhar aqui um triângulo para a gente fazer essa observação. Então, observação. Chama lei dos cossenos.
Dependendo do livro, pode estar escrito cosseno assim emendado, tá? Ok? Então, isso é indiferente para a gente. Então, digamos, até para manter o padrão, vou deixar A, B e C. Então, A, B e C. Digamos que o lado oposto ao vértice A mede A, o lado oposto ao vértice B mede B, e o lado oposto ao vértice C mede C. Se eu quero determinar um dos ângulos aqui, então, digamos, esse ângulo, o ângulo A, θ, existe uma relação que diz para mim o seguinte, que o lado oposto, então, a medida do lado oposto ao quadrado, é igual à soma dos quadrados das outras duas medidas, então, b ao quadrado mais c ao quadrado, menos duas vezes o produto b vezes c, vezes o cosseno do ângulo compreendido entre eles, tá bom? Então, essa é a lei dos cossenos para o vértice A. Se eu quisesse ela para um outro ângulo qualquer, digamos que eu quisesse saber aqui, ó, o ângulo alfa, certo? Como é que eu ia aplicar a lei dos cossenos? O lado oposto ao quadrado, eu vou deixar de verde, tá bom? O quadrado dos outros dois sobrou, então sobrou A e C, A ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes o produto AC, vezes o cosseno de quem está ali no meio, cosseno de alfa. E você pode definir, você não vai ficar muito poluído, mas digamos que aqui fosse um gama. Você pode definir a lei dos cossenos para o gama também, tá bom? Ela generaliza o teorema de Pitágoras, tá? Quando o ângulo é reto, o cosseno de 90 é zero. Aí eu vou riscar, mas depois eu volto. Essa parte coincidiria com o teorema de Pitágoras, tá? Mas então, voltando para o nosso problema em si, é o seguinte, a gente quer, de alguma maneira, definir o ângulo, né? O cosseno do ângulo em função dos lados, certo? Então, pelo que a gente viu do teorema de Pitágoras, o teorema da lei dos cossenos, nós sabemos o seguinte, que a medida de BC ao quadrado, que é U menos V, ela é igual à medida de AC, módulo de U ao quadrado, mais a medida de AB, que é o módulo de V, então, ao quadrado, menos duas vezes esse produto, U vezes V, vezes o cosseno de quem está ali no meio, o cosseno de θ. Okay? Então, a gente só aplicou, né, no caso aqui, comparando com essa branquinha aqui, né, que eu estou destacando aqui. O legal é que a gente aprendeu uma relação que diz como que você calcula U menos V em módulo ao quadrado. Vamos voltar aqui. U menos V em módulo ao quadrado, tá aqui, ó, U mais V eu fiz, é de amarelo, certo? E de vermelho eu deixei U menos V ao quadrado. Você pode escrever como módulo de U ao quadrado, menos duas vezes o produto escalar de U e V, mais o módulo de V ao quadrado, tá bom? Então, olha só, eu vou até copiar ela, colar ela lá pra gente, que a gente vai usar ela agora. Por um lado, a gente tem essa igualdade, certo? Por outro, eu mexi errado. Agora melhorou. Por um lado, a gente tem a igualdade de amarelo, por outro, de vermelho. Mas esses dois números da esquerda são o mesmo, certo? É U menos V em módulo ao quadrado, né? Então, se é o mesmo número, o que a gente tem de conclusão? A gente tem o seguinte, que quem está à direita precisa ser igual. Então, nós temos que o módulo de U ao quadrado mais o módulo de V ao quadrado menos duas vezes módulo de U vezes módulo de V vezes o cosseno do ângulo θ é igual o módulo de U ao quadrado menos duas vezes o produto escalar UV mais o módulo de V ao quadrado. O legal é que aqui a gente pode cancelar muitas coisas, olha só. U ao quadrado somando de cada lado, V ao quadrado somando de cada lado. Então sobra quem? Menos duas vezes produto escalar de UV é igual a menos duas vezes módulo de U, módulo de V, vezes o cosseno de θ. Tem menos 2 dos dois lados, a gente pode simplificar, né? Dividir os dois lados por menos 2, de modo que a gente tem, então, que U escalar V, geometricamente, é quem? O módulo de U, vezes o módulo de V, vezes o cosseno do ângulo θ. Por exemplo, isso tem uma aplicação legal. Não sei se vocês já fizeram física. Já fizeram física, professor Gesiel? Alguém já fez a física que tem aqui no curso superior? A gente pode ver...
Bom, eu não sei se fizeram, mas vocês podem ver lá, se alguém fez ou ainda for fazer, vocês podem ver que o trabalho, que é uma grandeza física, né, força vezes o deslocamento, ele pode ser vetorialmente obtido dessa maneira, né? Você decompõe a força, as forças que aparecem em vetores, e a resultante, que é então o seu trabalho, ele é justamente você obtém dessa maneira, né? Ok? É claro que lá aparece na notação física, mas é um exemplo interessante de desse produto escalar, tá bom? Então você pode pensar o trabalho no sentido de ser força vezes deslocamento, o trabalho físico, né? Como sendo esse produto escalar, tá bom? Então, essa é a motivação geométrica do nosso problema, e ela ajuda a gente, inclusive, depois eu vou só destacar, como que a gente pode definir o ângulo entre dois vetores. A gente consegue determinar o ângulo entre dois vetores conhecendo o cosseno desse ângulo, certo? É só fazer o escalar V e dividir pelos módulos, tá bom? Eu vou escrever, não custa ser redundante. Aqui o nosso ângulo tem que estar entre 0 e 180, ok? Na prática não vai entrar o 180 nesse desenho geométrico nosso, porque senão a gente não ia formar um triângulo, tá bom? Nem o zero, tá? Mas assim, o 0 e o 180 eles entram por definição quase que redundante aqui, tá bom? Quando eles estão na mesma direção, né? Então um é múltiplo do outro, então o ângulo é 0, ok? E aí essa lei continua valendo ainda, e quando é 180, um está na direção oposta do outro, e aí o cosseno dá menos 1, então fica invertido, tá bom? Exemplo, então, olha só. Deixa eu dar um exemplo de como está o nosso terceiro exemplo da aula de hoje. Então, digamos que um vetor U tenha módulo 2, um vetor V tenha módulo 3, e digamos que o ângulo entre eles seja de 120 graus. Ok? Então, assim, a gente tem um vetor U, um vetor V. Então, o vetor U, o vetor V. O ângulo entre eles é de 120 graus. Você sabe quanto mede o módulo de U? 2. Sabe quanto mede o módulo de V? 3. E ele quer que com isso a gente determine algumas coisas. Por exemplo, a primeira delas é determinar o escalar V. Depois, com isso, a gente determina quanto que é o módulo de U mais V e o C, o módulo de U menos V. Ok? Então, 3 perguntinhas aí. O item A, bem simplesinho, porque o escalar V, a forma está ali, mas eu vou repetir, tá bom? Módulo de U, módulo de V, cosseno do ângulo de quem está aí no meio, tá bom? Mas então, módulo de U, 2. Módulo de V, 3. O ângulo, 120, ok? Esse é um desses ângulos notáveis. O cosseno de 120, ele vale o de 60 com sinal trocado. Então, ele vale menos meio, tá bom? Então, assim, vou aqui de observação, cosseno de 120 vale menos meio, tá bom? Então, o escalar V é 2 vezes 3 vezes menos meio. 2 dividido por 2 é 1, fica menos 1 vezes 3, menos 3. Então, o item A está respondido, o escalar V, menos 3. Item B, como é que a gente vai determinar, então, U mais V, o módulo de U mais V, certo? Olha, de cara, eu não sei quem é o módulo de U mais V, certo? Mas a gente viu uma expressãozinha de como determinar o módulo de U mais V ao quadrado. Depois é só extrair a raiz. Módulo de U mais V ao quadrado, a gente viu que é módulo de U ao quadrado mais 2 vezes o escalar UV mais o módulo de V ao quadrado. Pelo item A, a gente sabe quanto que é o escalar V. E o resto a gente tem de informação do exercício. Então, U mais V em módulo ao quadrado é módulo de U ao quadrado. Então, 2 ao quadrado. Mais 2 vezes o escalar V, então menos 3, 2 vezes menos 3, mais módulo de V ao quadrado. Módulo de V é 3, 3 ao quadrado. Então, fica, né, U mais V módulo ao quadrado é 4 menos 6 mais 9. 13 menos 6, 7. Então, o módulo de U mais V é a raiz de 7. Pronto. O item C é muito parecido, porque
Onde é mais, a gente troca pelo menos. Então, lembra, tá até de vermelho. U menos V ao quadrado, módulo de U ao quadrado, menos duas vezes escalar V, U escalar V, mais o módulo de V ao quadrado. Então, olha só, 2 ao quadrado, 4, menos duas vezes, menos 3, 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 3 é 6, menos vezes menos é mais, então 4 mais 6, 10, 19. Então, módulo de U menos V é a raiz de 19. Né? O quadrado estava dando 19, então o módulo é raiz de 19. Ok? Deixa eu pôr uma observação importante para a gente, com algumas coisas que são úteis para nós. Tá? Então, a primeira observação é conhecida como desigualdade de Schwartz. Ok? Desigualdade Schwartz. Ela diz que o produto, o módulo do produto escalar, o V, é menor ou igual que o produto dos módulos. Ok? Essa é uma consequência que sai direto dessa definição aqui. Se você passa o módulo, fica o módulo de todo mundo. A gente lembra que o cosseno é sempre menor ou igual a 1. Então, o módulo dele é menor ou igual a 1. E, na verdade, o cosseno é limitado, tá sempre entre menos 1 e 1, por isso que o módulo é menor ou igual a 1. Aí sai essa propriedade, tá bom? Sugestão interessante é que pensem como demonstrar isso, tá bom? Certamente vocês acham bem fácil, vários livros feitos e é um resultado importante. A outra é conhecida como desigualdade triangular. Um triângulo só é um triângulo, né? Assim, pensando, vamos fazer o desenho do triângulo, mas só para lembrar. Um triângulo, de fato, só é um triângulo, digamos ABC, se a soma de quaisquer dois lados sempre for maior do que um terceiro. Então, digamos, A, B e C. Se você soma dois lados, A mais B, sempre tem que ser maior que C. Ou B mais C tem que ser maior que A. Ou C mais A maior ou igual a B, tá bom? Então, assim, nunca um lado é maior do que a soma dos outros dois. Você nunca vai ter uma coisa assim, ó. Senão não seria um triângulo, ia fechar, certo? A desigualdade triangular, ela diz que isso vale também para aqui, quando a gente está pensando no módulo de vetores, tá bom? O que a desigualdade triangular diz? Ela diz que a soma U mais V em módulo é menor ou igual que U mais o módulo de V, ok? Então, você pode pensar assim, né? Você tem um triângulo. Então, sei lá, se um é módulo de U, módulo de V, aqui módulo de U mais V, ele está dizendo que, né, um é maior do que a soma dos outros dois, tá? Ok? Então, isso sempre acontece. Perdão, um é menor do que a soma dos outros dois, não maior, né? Menor. É conhecido como desigualdade triangular. Ou desigualdade do triângulo, tá? Deixa eu deixar desigualdade triangular, que é melhor. No livro está desigualdade triangular. Desigualdade triangular. Fica igual está no livro. A terceira observação diz respeito ao sinal do produto escalar. O sinal do produto escalar ele depende exclusivamente do sinal do cosseno. Por quê? Eu vou escrever aqui, tá bom? O produto escalar, o escalar V, ele é módulo de U vezes módulo de V vezes o módulo do cosseno. Módulos são sempre positivos. Então, se o produto escalar é negativo, é porque o cosseno é negativo. Se o produto escalar é positivo, é porque o cosseno é positivo. Então, por isso que ele depende do cosseno, tá bom? Então, essa era, para poder finalizar a aula, era a última observação. O sinal do produto escalar é o mesmo do sinal. É o mesmo sinal do cosseno, ok? E aí, a gente faz uma análise rápida, né? Se é positivo, então é porque o cosseno é positivo, então o ângulo entre eles está no máximo 90, né? Entre 0 e 90. Se é negativo,
Então, o sinal do cosseno é negativo, então significa que o ângulo é maior que 90 e está entre 180. E se é zero, né, se um produto escalar é zero, significa que o cosseno tem que ser 90, então eles são perpendiculares, tá bom? Então, assim, se o escalar V é maior do que zero, o cosseno é maior do que zero, então a gente sabe que o ângulo está entre 0 e 90. É o caso que eu tinha feito o desenho lá. U e V. Esse é o caso. Se o produto é negativo, então o cosseno é negativo, então o ângulo está entre 90 e 180, ok? Está no segundo quadrante. Essa setinha de equivalência, tá bom? Então acontece uma coisa assim. U e V. O ângulo entre eles é maior do que 90. De verdezinho para finalizar. Se U vezes V, o produto escalar é zero, então quer dizer que o cosseno é zero. Isso quer dizer que o ângulo é de 90 graus, ok? Então quer dizer que eles são perpendiculares. O símbolo é isso, ó. U é perpendicular a V, tá bom? Significa que se um vetor U está assim, o outro vetor V será perpendicular. Eu vou gravar um vídeo, então, na próxima, durante essa semana, para pôr para vocês, é que a gente, de verde, acabou de ver uma condição para que dois vetores sejam perpendiculares, tá bom? E aí, além de reforçar isso e fazer um exemplo, eu vou destacar aqui como que a gente calcula o ângulo entre dois vetores, tá bom? Aqui está dizendo como, mas eu só vou destacar isso, tá? E aí, claro, por alguns exemplos, para na próxima aula a gente poder começar, então, falar sobre o outro tipo de produto, que é o produto vetorial, tá? Agora aqui no meu relógio deu 8h16, eu vou encerrar a aula, vou voltar aqui, caso alguém tenha alguma pergunta ou alguma sugestão ou dúvida, vou parar nem vou parar de partilhar a tela, vou deixar aí enquanto eu volto aqui na sala e me mantenho à disposição. Perguntas, dúvidas, sugestões? Professor, Pois não. eu fiquei em dúvida no exercício anterior, teria como você voltar lá? Uhum. Só um minutinho. Você lembra qual dos números que é? Qual desses que é? É desse lado aqui, que tá essas letras verdes aqui. Tá bom, só tô salvando esse chamado de vocês. Agora sim, com o quadro, aqui eu afastei o quadro. Ele tá. É isso que você Fiz por último? Isso, esse que você fez de branco aqui, ó. À direita do quadro, isso? Isso. Ok. Qual foi a dúvida? Não, o outro. Esse aqui? Isso. Você tá vendo aí que 14 vezes, aí entre parênteses colocou U vezes V, né? Isso, E aí você colocou que esse U vezes V vale 3. Aí, de onde você tirou esse 3? Eu fiquei meio confuso. Então, mas é porque era informação do exercício, olha só. U vezes V. Tá em cima, grifar de verde aqui agora. Vou grifar de verde aqui agora. Mas o exercício dizia tá. que o escalar V valia 3. Por isso, então, bem aqui, assim, a gente trocou por 3, né? O escalar V, informação do exercício, valia 3. Beleza, e aí, é porque você falou rápido. Você desculpa, falou rápido. Então, o exercício diz que o módulo de U valia 4, de V 2 e o escalar V valia 3, né? Não, beleza. Eu vi aqui Mais agora. dúvida? Não, é só isso mesmo. Eu fiquei na dúvida. Ótimo. Mais perguntas?
Ok, ninguém vai se manifestar. Eu vou parar a gravação, mas se alguém tiver alguma pergunta ainda, pode ficar à vontade, tá? Eu vou só parar a gravação e do recado.